Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre um checklist. Eu quero te apresentar aqui um checklist com 5 coisas para você revisar antes de você criar as suas metas aí para 2026. Muitas vezes você sai criando aí as suas metas, você vai colocando a sua lista aí de desejos, né? Você chama de meta, mas na verdade são desejos, e muitas coisas acabam te travando. Eu quero colocar aqui essas travas inicialmente para você refletir, porque senão você vai repetir 2026 como você fez esse ano. Muitas vezes você não gerou o resultado como você queria e aí você não entende o porquê. São travas que estão acontecendo no seu dia a dia e eu quero te mostrar isso antes de você colocar as suas metas aí para 2026. Vai te ajudar muito. Fica com a gente aqui que você vai entender do que eu estou falando. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem resultados melhores e eu quero que você tenha muito mais resultados aí em 2026. Então segue a gente aqui, porque a gente fala de gestão, a gente fala de liderança, a gente fala de comportamento que as pessoas precisam ter para ter melhores resultados. Segue a gente aqui para que a gente consiga evoluir junto e eu te ajudar bastante aí em 2026. Todo mundo cria metas, todo mundo, né? Eu sempre digo que nessa fase do ano, é o mês das metas, é o mês dos objetivos, é o mês das promessas, né? E aí o segredo, ele tá na execução e não na criação das metas. Você precisa entender essa lógica. É a execução que faz a gente ter resultados. Sem execução, não tem como fazer as coisas. Então, no momento da elaboração das suas metas, você precisa deixar claro o que precisa ser feito. Esse é o ponto fundamental, onde você não tenha dúvidas do que precisa ser feito. Eu quero te mostrar aqui um checklist para você poder colocar isso aí no seu dia a dia. Então, primeiro ponto, direção clara. Não existe nada pior do que você não saber onde você vai chegar. Porque se você não sabe onde você vai chegar, tudo depois disso fica ruim, fica pior ainda. Então, se você sai na rua sem direção, você começa muitas vezes a trabalhar em círculos. Você começa a ter problemas de para onde você vai. Deixe sempre claro e objetivo e bem definido onde você quer chegar. Então, o seu propósito muitas vezes ele é amplo, tá certo? Não é um resultado bonito, não é um resultado glamuroso, não. Você precisa deixar claro. Como um exemplo aqui, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro muitas vezes é só um desejo. Agora, quanto você quer ganhar de dinheiro? É genérico ganhar dinheiro. Então, deixa específico. Eu quero ganhar esse ano R$ 200.000. Eu quero diminuir os meus desperdícios em 20%. Então, você tem aí R$ 100.000 de desperdício, você tem redução de 20%, então você vai cair para 80% o seu desperdício. Percebe que é claro, é definido, é entender os números, é importante deixar isso claro. Eu quero fazer uma viagem para onde? Quanto vai custar essa viagem? Quantos dias? Que mês? Tá certo? Então eu tenho um direcionamento claro, eu quero me formar em tal coisa em 2 anos. Eu, quando entrei na faculdade, eu estabeleci a meta, eu vou me formar em 5 anos nessa faculdade. E todo mundo dizia que era impossível isso acontecer. Não por questões do meu intelecto, não por causa da faculdade. A faculdade era muito exigente, é ainda muito exigente, então pouquíssimas pessoas se formavam em 5 anos. Eu estava entre os 37 alunos de 500 alunos que entraram, que passaram em 5 anos, que se formaram em 5 anos, porque estava bem claro na minha mente, eu vou me formar em 5 anos. E aí tem várias coisas que definiram essa minha meta. Bem, depois disso eu comecei a entender que eu precisava deixar claro as metas e bem específico isso, que daí as coisas aconteciam. Por que elas acontecem? Porque eu traço um plano logo em seguida para que isso aconteça. E isso é importante deixar claro, porque senão eu começo a trabalhar minha energia de forma errada, eu começo a colocar minha energia fora do foco. E aí você se sente esgotado, esgotada, você não entende o que precisa ser feito, você começa a colocar a sua energia em pontos que não fazem o menor sentido para você atingir esse foco dentro desse contexto. Tá bom? E aí você começa a ficar cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e as coisas começam a ficar complicado, começam a ficar ali nebuloso, e você se perde ao longo do ano fazendo coisas e se esgotando com coisas, gastando energia com coisas que não fazem o menor sentido, porque você não tem clareza dos seus objetivos.
Quando você não tem clareza dos seus objetivos, o seu dia a dia ele é executando coisas que não vão te trazer resultado. E aí você joga energia fora. Que é um outro ponto fundamental que eu tenho falado muito sobre isso aqui. Não adianta só você estabelecer o seu objetivo, o seu plano. Você tem que ter foco no seu plano, porque senão você joga energia fora. E energia a gente sabe que é um tanque, ele vai sendo consumindo, consumindo, e aí no final das contas você acaba até tendo outros problemas. O espaço na agenda. Não adianta prometer o novo se você ainda permanece fazendo coisas na sua agenda do velho. Então é importante você eliminar atividades que não fazem sentido ao longo da sua jornada. Muitas das coisas nos distraem, nos colocam em rumo oposto ao nosso projeto, aos nossos desafios, aos nossos objetivos e às nossas metas. Então, dentro da sua agenda, e use a sua agenda com propriedade, uma ferramenta importantíssima é você colocar atividades dentro da sua agenda que fazem sentido para o seu objetivo. É você colocar ali horas específicas de realização das suas atividades do plano do teu objetivo. Recursos e apoios. Outra questão importante você também detalhar quem são as pessoas que podem te ajudar, que recursos que você precisa. Muitas vezes é importante ter mentorias, a gente tem mentorias aqui que a gente ajuda a elaborar todo esse processo e depois a gente coloca um acompanhamento para você, porque a gente sabe onde você vai errar. A gente entende onde você vai errar, muitas vezes. E aí você precisa de ferramentas adequadas. Tanto é que nós temos um treinamento também para mostrar isso, para você estabelecer bem quais são os seus objetivos claros e específicos. Nós ajudamos você a montar um plano, nós colocamos isso dentro da sua agenda e aí nós mostramos quais são as habilidades e os comportamentos que você precisa colocar no seu dia a dia para que isso tudo aconteça. Senão você vai ficar desgastado, como o item anterior, e você vai usar recursos de forma desnecessária. O principal deles é o tempo. Você joga muito do seu recurso tempo fora fazendo coisas que não fazem sentido, se esgota, se frustra e desiste muitas vezes dos seus objetivos. Para fechar aqui esse checklist, ciclos em aberto, metas novas com pendências antigas. O que acontece? Sobrecarga. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer um trabalho emocional, muitas vezes, de fazer uma limpeza dentro das suas atividades, dentro aí das suas emoções, inclusive, eliminando coisas do passado. Porque você vem aqui reiterando ano a ano, repetindo as mesmas coisas. E isso não abre espaço para o novo, isso não abre espaço para resultado. Pensa no seguinte, o balde está cheio. E aí como que eu coloco mais água ou líquido dentro desse balde? A única forma é você eliminando uma parte dessa água, aumentando o balde. Só que muitas vezes você não tem esse preparo para aumentar o balde. Espero que tenha dado clareza aí para você nessa minha analogia. Okay? Então você precisa esvaziar um pouco do balde para que você consiga absorver novas técnicas, novas visões, novos horizontes, novos objetivos. Cuidado com as pendências antigas, elimine muita coisa. Não seja colecionador ou colecionadora de coisas ruins, de coisas que não fazem bem para a sua vida. Muitos conhecimentos, inclusive, precisam ser reciclados no seu dia a dia, para você poder acelerar aí o processo de avanço dos seus objetivos. E aí, para isso, você precisa se capacitar, para isso você precisa entender o que precisa ser feito. Por isso que a gente está propondo esse treinamento agora para janeiro, para que você reflita e para que você saia desse treinamento com o seu plano de ação e onde você precisa focar para você ter melhores resultados em 2026. Então os links estão aqui dentro da descrição que eu já vou falar com você. Só com essa mudança de pensamento é que as coisas vão acontecer. É só com essa mudança de lógica que as coisas vão acontecer. Apenas comece o que eu estou te falando aqui. Faça essa mudança. Você vai ver que em uma semana você já está pensando diferente. Venha fazer parte do nosso time, né, de treinandos, onde você vai enxergar muito mais coisas. Eu vou mostrar para você o que você precisa ser feito. Eu vou deixar claro para você o que precisa ser. Apenas comece. Não fique na promessa. Não fique na sua lista de desejos para o próximo ano. Dia 7 e dia 8 de janeiro nós vamos ter esse treinamento do nosso curso de Objetivo Ativado. Então, se você quer participar, os links estão aqui na descrição. Mas se você tiver dificuldade de não achar, é só mandar uma mensagem para mim, qualquer coisa aí, coloca objetivo que eu já vou entender e aí eu vou te responder e mandar o link da nossa lista de espera, tá ok? Nem todo mundo vai participar, eu vou fazer uma análise aí de quem vai poder participar
E aí qual é o momento, muitas vezes, se está fazendo sentido, vamos fazer umas perguntinhas, então, mas para isso precisa entrar na lista de espera, para a gente poder bater um papo. Você já sabe que sempre tem desafio aqui para você. Então, só você discorrer aqui novamente o vídeo, você vai ver 5 pontos fundamentais para você poder mudar a sua vida. Você já consegue fazer isso, você já consegue definir ações, você já consegue aí criar o seu plano de ação. Eu falei para você que as coisas só acontecem com ação, com execução. Se você quer participar do nosso treinamento, se inscreve também. Eu faço votos que você pense que isso vai te ajudar. O valor que eu estou cobrando não é nem o valor de uma pizza, tá ok? Então, deixa de comprar uma pizza uma semana e faça o nosso treinamento em janeiro. Ah, mas janeiro eu estou de férias. De novo, olha aí o seu pensamento, né? Você quer mudar? Deixa o seu passado para outro momento, porque senão as coisas vão se repetir. Se você deixar para fevereiro, você só vai fazer depois do carnaval. Já passaram 2 meses e aí você vai repetir os mesmos padrões? Essa é a minha pergunta. Se você quer pular essa fase já do treinamento e quer já uma mentoria nossa, a gente tem uma mentoria. Nós vamos entregar as mesmas coisas para você nesse treinamento, só que eu vou fazer um acompanhamento com você. Eu vou pegar na sua mão, a gente vai caminhar junto. Isso é o trabalho da mentoria. E eu vou te mostrar onde vai dar problema antecipadamente. Por quê? Porque a gente vai estar mais próximo. Eu vou entender. E aí você quer a nossa mentoria, é só falar com a gente, que também a gente vai abrir algumas vagas aqui para 2026. Nosso canal aqui, se inscreva se você não está inscrito, tem muito conteúdo. Toda semana eu coloco conteúdo aqui para te ajudar. E muito conteúdo aqui na lista, na nossa descrição, e-books, checklists, listas de esperas dos nossos treinamentos. É só se inscrever que você vai receber tudo certinho dentro do contexto. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, assim eu consigo trazer muito mais conteúdo para você, se a gente conseguir aumentar aqui o número de inscritos. E eu conto com você para que a gente consiga chegar em 1.000 inscritos muito brevemente. Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.